Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Faceres Notícias. Hoje o nosso tema é a respeito das atividades de integração ensino, serviço e comunidade desenvolvidas no Programa de Integração Comunitária, o PIC, que é uma disciplina da Faceres em parceria com a Secretaria de Saúde de Guapiaçu. E eu recebo aqui o diretor de saúde de Guapiaçu, Bruno Henrique Ribeiro. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer para a gente poder estar conversando, em relação a Faceres, a esse programa, que para a gente tem sido muito importante, desde o ano passado. Essa parceria tem sido muito bem aproveitada pelos profissionais, pelos alunos e também pelos munícipes da cidade que têm sido beneficiados com esse trabalho. Com certeza. Bruno, eu queria começar para você explicar, para quem está nos assistindo, o que é integração ensino, serviço, comunidade. Certo. O SUS ele tem, além da questão relacionada ao atendimento, a abordagem ao paciente em todos os níveis, atenção básica, primária e atenção especializada, que são os hospitais, é também que a gente tem esse apoio em relação à formação. Então, quando fala integração ensino-serviço, tem a ver com a formação do profissional, seja técnico, médio, em relação a trabalhar no SUS, prestar serviço no SUS. E esses três precisam andar junto: o serviço, a educação, a formação e a comunidade, que é o usuário do SUS. Então, existe uma comissão regional ensino-serviço, que é a CIES, e existe essa comissão que orienta os municípios a abertura para os alunos do próprio município ou de outros municípios da região para fazer o estágio no SUS, para já ter uma formação de abordagem ao paciente. Então, essa integração ela é necessária para ambos e contribui para todos, Bruno, eu queria que você explicasse, a parceria da Faceres, por meio da disciplina PIC com a Secretaria de Saúde de Guapiaçu. Isso, foi feita uma conversa inicial lá no ano passado, em relação a essa comissão, entre nós conversarmos, os professores, depois a gente juntou os enfermeiros de cada ESF, que são Estratégias de Saúde da Família, as unidades, e então a gente trouxe essa abertura para que os alunos de medicina pudessem ter espaço, ter a oportunidade de conversar com os médicos que já atuam, e acompanhado de uma professora, de uma tutora, para que pudesse atender. Então a gente fez essa conversa lá atrás, e a gente pensou que saúde ela não é só dentro da unidade de saúde. Às vezes a gente pensa em saúde, para ter uma saúde melhor tem que ter mais médico, tem que ter mais profissional, mais unidade, e na verdade saúde ela acontece em todos os lugares. E a gente tem que tomar cuidado se a gente está falando de saúde ou de doença. Então, quando a gente fala integração ensino-serviço e saúde, a gente vai cuidar da doença ou a gente vai falar de saúde para que a pessoa não adoeça. Então, pensando nisso, a gente fez reuniões com a educação, com a Secretaria de Educação, com o social, que lá também tem um projeto no município que aborda crianças em período contrário das aulas, para que pudesse entender a saúde no território. Então a saúde ela não acontece só dentro do consultório médico. E é muito interessante quando o médico já é formado pensando nisso. Porque eu não vou ser médico só de consultório, só de UTI, porque na visão da maioria a gente vê o médico só nesses ambientes. E quando a gente traz a integração ensino-serviço e comunidade, é levar o médico para palestra com mães, palestra com alunos, com professores. Então, assim, é algo que realmente é superar aquele modelo antigo que a gente tinha, de que eu só vou no médico quando eu estou doente. Eu só tenho acesso ao médico quando eu estou doente. Na verdade, é o contrário. O médico ele também tem essa responsabilização com o território, para que quanto mais informação em saúde eu levar para a população, menos essa população vai adoecer, uma educação em saúde, para que ele venha chegar no meu consultório. Então, eu acho que essa integração ela traz benefícios e supera o modelo antigo de eu estou doente, eu vou no médico. Não, eu tenho saúde, eu vou cuidar dessa saúde para que eu venha ir menos ao médico. Com certeza, é a questão da prevenção, de prevenir para evitar, possíveis doenças mais graves, a importância de realização de exame, do autocuidado, Isso, essa prevenção e a promoção de saúde, que é levar o conhecimento, a educação em saúde, ela é para isso.
quanto mais informação eu tenho sobre as doenças, como é que elas vão atingir, mais eu vou conseguir ter situações para prevenir ela, né? Seja um exame precoce, a saúde da mulher, saúde do homem, do idoso, né? Ou quando já tem uma doença instalada, o que eu posso fazer para diminuir o número de óbitos, para diminuir o número de internação. Se eu cuidar bem aqui, né? Tem inclusive um dos trabalhos que os alunos fizeram, foi de ir na casa do paciente, criar caixinhas de medicação, né? Tem até algumas imagens que foram postadas nas nossas redes lá sociais, de fazer caixinhas com dia, tarde, noite, porque às vezes o aluno, no caso o morador, não tinha muita leitura, então às vezes, olha que coisa interessante, isso que parece uma coisa simples, uma caixinha com 3 imagens, muda toda uma história. A gente pode ter evitado com esse paciente uma internação no hospital, porque se ele tomar o remédio correto, ele não vai evoluir para uma fase aguda. Então, às vezes a prevenção, eu costumo às vezes conversar com as pessoas, a gente trabalha às vezes com resultado a longo prazo. Pode ser que a gente nem saiba, né, o que foi plantado nesse semestre, no ano passado, talvez a gente nunca vai saber, né, porque a gente trabalha com coisas que não é visível e palpáveis. Aquilo que a gente fez nesse semestre, talvez a gente só vai saber daqui a uns anos quando diminuiu a taxa de internação. E quer dizer, então é um pouco frustrante do ponto de vista, porque o médico que opera, ele já tem resultado a curto prazo. O paciente já opera, já sai dali, tem o ponto, é visível, mas a prevenção, às vezes a gente trabalha com coisas que não se vê e não pega, né? Mas que na verdade tem impacto, diminui acidente. Eu vi que eles também fizeram um trabalho sobre acidente doméstico. Quer dizer, uma criança que entender, né, sobre a questão do meio ambiente, como é que, né, eu jogar papel, isso vai impactar só daqui a anos na minha vida. Então é legal, né, um trabalho excelente, mas a gente como profissional na atenção básica primária, a gente precisa lidar muito com o resultado a longo prazo, né, e para que as pessoas possam ter de fato e brilhar os olhos quando fala da atenção básica, né, para poder ter e é isso que quando eu vejo os alunos que traz a teoria, traz a academia para dentro da unidade, os profissionais ali têm agente de saúde, recepção, motorista, que às vezes tem um ensino médio ou fundamental e que tem o conhecimento, a parte teórica, une isso aos profissionais e aí ambos ganham, porque o que está na academia às vezes não tem a prática. O que está aqui tem a prática, mas às vezes não tem a parte teórica. E quando essas duas turmas se unem, a gente tem um resultado para ambos. E aí quem ganha com isso, né? O paciente que vai ser atendido com uma forma de viver melhor, um médico mais humanizado, né? Que para poder atender a população. Então, eu acredito que essa integração realmente tem sido de sucesso. Com certeza. Você falou do médico mais humanizado, né? Aqui na Faceres, a gente tem essa índole, né? Da formação do médico humanizado, né, humanista, que olhe para o paciente, né? E esse trabalho na atenção básica, normalmente os alunos têm essa participação, né, nos primeiros anos de faculdade de medicina. Já começa a formação do futuro médico já com essa visão, né, para poder, ao longo dos 6 anos de curso, já ter essa visão do paciente como um todo, né, da importância da atenção, da conversa, né, que não é só chegar lá, passar um remédio, igual você falou, estar doente. É orientar, prevenir, promover a saúde para que esse paciente não adoeça, né? E quando ele está inserido na comunidade, né, essa palavra humanização, a minha profissão de formação, né, é psicólogo. E a gente ainda dizia, né, como é que eu vou humanizar o humano? Né, o humano já deveria ser humanizado. Mas infelizmente, né, a gente tem uma sociedade individualista. E quando a gente vê a saúde pública, ela é uma saúde coletiva, ela é de todo mundo. Então vai ter gente que vai precisar mais e vai ter gente que vai precisar menos. E o médico ele precisa entender qual é o contexto, qual é o público que eu atendo, né? Quando os alunos vão na casa do paciente, ele não vai receitar uma dieta que talvez o paciente não consiga comprar. Ele não vai receitar ou uma nutricionista, não só o médico, isso é para todos os profissionais. Como é que eu vou receitar algo que na realidade daquele paciente não cabe, né? Eu vou falar para ele que ele tem que comer isso, aquilo, mas às vezes ele não tem nem o que comer. Então ele tem que fazer ponte com outras secretarias.
Então você vê que o médico de SUS, de comunidade, e a gente, ainda aqui no estado de São Paulo, nós temos um privilégio um pouco maior em relação ao acesso à saúde. Mas nós estamos formando médicos aqui, né, em São José do Rio Preto, pela Faceres, que vão atender talvez o Brasil todo. E que ele vai poder atender talvez no interior de um outro estado, que não tem acesso e que a dificuldade ali é de outro jeito. Então ele tem que ter o olhar de vigilância, ele tem que ter o olhar de comunidade, de social. Ele precisa entender de tudo isso, porque vai fazer mais sentido a receita dele. Então, antes de eu receitar um antidepressivo, eu preciso saber se não está tendo conflito dentro de casa, se aquela mulher não está sofrendo abuso, se aquela criança não está com outras dificuldades financeiras, que eu não vou medicalizar, né? A gente fala sobre a medicalização da sociedade. Às vezes a gente está usando remédio para tratar a questão econômica. Quer dizer, o país passou por uma pandemia, por uma dificuldade econômica, estão adoecidos, ficam, né, obviamente, quando você tem dívidas, situações mais estressados, e eu quero resolver isso com ansiolítico ou com antidepressivo. Então, quando o médico está inserido, ele não vai olhar só para a farmácia e tentar uma solução dentro de uma caixinha. Ele vai olhar para o contexto. Então, quando fala o médico humanizado ou profissional humanizado, é que ele não olha só para aquele recurso que ele achou, né? Por isso que fala PIC, práticas integrativas. Eu não vou olhar só lá para aquilo que eu aprendi dentro de um contexto de farmácia. Eu vou olhar que tem outras soluções, a atividade ocupacional, o esporte, o lazer. Às vezes eu brinco um pouco com o secretário de esporte do município, eu falo, ó, você é mais da saúde do que eu. Porque às vezes eu trato mais a doença e você trata a saúde. Então, se ele entender isso, o médico entender isso, o profissional de saúde entender isso, a gente teria uma cidade melhor, né? E as pessoas cobrariam saúde como práticas de saúde, não somente curar a doença, né? Então, é muito importante o médico, o motorista, a recepção humanizada, e isso é muito importante, essa integração, para realmente ver a realidade das pessoas e não receitar algo que baseado só naquilo que eu sou o dono do saber. Né? Talvez tenha ali na comunidade uma situação, né, uma integração talvez para o idoso que está ali sozinho o dia todo, que ele poderia conviver, um espaço de convivência, que eu também poderia receitar. Por que não? Então, humanização é você olhar o paciente de forma integral, né? Olhar para ele não só como aquele braço, aquela dor, mas sim como algo como um todo, né? Geral. Bruna, tem alguns dados aqui, né, sobre essa parceria desse primeiro semestre de 2022, né? Foram mais de 3.500 atendimentos, né? E 32 famílias do município foram acompanhadas por meio de 88 visitas domiciliares, né? Para o município e para a comunidade, né? Já falamos desse impacto. É uma troca muito importante, como você falou, né? Troca de turmas. Sim. E para o aluno é muito importante também, né? Para a formação do médico, né? Também é uma relação de 3 turmas que se encontram e trocam essa experiência, né? Muito importante. Isso, acho que esses números, né? 88 são impactantes, porque a gente estava em pandemia, né, isolamento, os alunos às vezes fazendo aulas remotas e de repente agora eu tenho que ir na casa do paciente, falar a linguagem que ele entende, ouvir eles. Então isso, né, acho que tem um impacto importante essa visita domiciliar. E nós no município também, né, o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, ou seja, é um plano que faz sentido para aquela família. Talvez esse plano não vai dar certo em outra família, porque é outro plano para aquela outra família. Então, isso faz um sentido muito grande e nós, como profissionais lá no dia a dia, precisa dar seguimento a isso, né? Os alunos, eles passam, né, aprendem, nem sempre a gente esgota todas as situações, às vezes a gente sai com angústias também. Não dá o tempo. Né? Porque não dá tempo, né? Porque para mudar uma mentalidade de uma população, é o que eu falo, né? A gestão, ela é 4 anos, eu como gestor. Né, muda-se gestão política e também, às vezes o que a gente planta aqui, outros vão colher, né, e que bom, né, que a gente plantou ali aquela semente. Mesma coisa dos alunos, passou pela casa, teve um momento, aprendeu, trocou, mas aí aquela família, ela continua no território, ela faz parte, a equipe precisa dar seguimento naqueles atendimentos, nos encaminhamentos que foram feitos, né? Mas assim, quando a gente fala do impacto dessas visitas,
né? A família recebe alguém de fora, porque às vezes a gente profissional está ali atendendo, vem alguém de fora e vê outra coisa que às vezes nós não estávamos vendo, né? Pode ser que o profissional está tão ali acostumado com aquele paciente que às vezes ele não enxerga, né? A gente na nossa casa está ali, acostuma, né? E vem alguém de fora e fala, nossa, mas podia ser assim, o que você acha? Então, assim, acho que o grande produto, a grande joia que nós temos dessa situação é a integração mesmo, né? Que quando eu me encontro com o outro, eu entendo que não sou eu que estou certo, nem o outro, né? A gente forma um terceiro produto, que é bom para todos. E aí, infelizmente, a gente vive, né, as pessoas, e a pandemia trouxe mais isso, de ficar isolado e cada um cuidar da sua vida. Mas, na verdade, quando a gente compartilha, né, a gente consegue ter um terceiro produto que melhora para todo mundo, né? E, de verdade, realmente, esse impacto, acho que tanto para os alunos que participaram, para os nossos profissionais, foi muito bacana. Ô Bruno, e as ações, né, de promoção de saúde desenvolvidas aí ao longo desse... A gente está focando mais no primeiro semestre, mas já vem desde o ano passado, né? Contemplaram o programa de saúde na escola e a estratégia de saúde na família e também equipamentos sociais, né? Quais tipos de atividades que foram desenvolvidas? A gente teve avaliação antropométrica nas escolas, né, que é peso, altura, que isso ajuda também para ver se essa criança está desenvolvendo. Todos esses dados foram feitos pelos alunos, né, de medicina e entregues para os profissionais do município para poder dar seguimento, ver se essa criança está com baixo peso, qual a altura adequada para a idade, o que a gente pode fazer. Então isso é uma das coisas. As palestras que, né, a curto prazo a gente realmente às vezes não vê, fala assim, eu fiz uma palestra e aí? Mas eu já fui agente de saúde, né? Eu lembro que a gente fazia palestra nas escolas e depois eu ia na casa. E aí eu falava assim, hoje meu filho falou que tem que virar o pratinho, né, para não juntar dengue. Então, as crianças, né, a escola, ela tem um potencial, porque ela está em formação, né, e você vê que a sede das crianças em aprendizado, né, em conhecimento. Então, quando os alunos vão lá na escola, quando eles vão lá no projeto social que tem no município, falam com mães, né, teve uma das palestras foi sobre a violência, sobre a questão da mulher poder falar, né, quantas violências a gente tem visto, né, atualmente no Brasil, e às vezes a mulher, ela talvez está faltando aquele empurrão ali, alguém que vem e fala, olha, isso é abuso, né, essa situação aqui pode prejudicar, hoje talvez tá verbal, mas vai para o físico, se você não denunciar isso aqui já pode evitar uma morte, né, então a gente vê que essas ações que foram realizadas no município, as visitas domiciliares, as palestras nas escolas, a integração com a equipe, a reunião de equipe, tudo isso eu acredito que contribui sim, né, para que o município possa ter uma educação em saúde, o programa Saúde na Escola, que já é do SUS, mas que quando a gente tem, né, os alunos ali fazendo, isso ajuda muito, né? É a prevenção, é a promoção acontecendo na prática. Quer dizer, a gente talvez teria que deslocar quantos profissionais do município para atingir todas as escolas. E quanto tempo isso demoraria? Quer dizer, quando a gente tem os alunos, a gente faria talvez a mesma situação, mas num tempo maior. Mas a gente consegue abranger mais gente, mais professores, mais colaboradores, para que um público maior seja atingido. Né? Que eu vi que foram 3.500 pessoas, o município tem mais ou menos 23 mil habitantes, se 3 mil, né, vamos pensar no Covid, cada uma pessoa poderia passar para 3, isso pensando na doença, por que não pensar na saúde? Sim. Quer dizer, se um aluno, se um professor transmite isso para outro, a gente não consegue medir o impacto, eu não vejo só 3.500, entre aspas é 3.500, mas a gente poderia pôr aí no mínimo 7 mil. O alcance é muito maior, né? É muito maior, né? Que a gente contamina, entre aspas, né? Positivamente. Para o mal, mas também contamina para o bem. Né? Quando eu estudei pós em saúde coletiva, a gente falava isso, né? A gente tem que transmitir coisas boas também, né? Porque a doença se transmite do contato. Quer dizer, por que não transmitir coisas boas? Né? E é isso que está faltando, acho que um pouco na saúde. Né? As pessoas só estão olhando para a doença. Né? Se a gente vê as reclamações, as situações, é tudo voltado para a doença.
E é por isso que a gente não vira o jogo. Por que que o SUS é tão criticado, né? Porque realmente a gente não usa essas estratégias para virar, mostrar, não, a gente está fazendo. É que é a longo prazo, é trabalho de formiguinha. Fica mais evidente um boletim do Covid do que fazer um boletim da educação, né? Se a gente postasse as duas coisas agora, essa aqui daria mais ibope. Né? E na verdade a gente vê que isso aqui que a gente está fazendo agora teria que ter, né, um ibope no sentido de alcance, e tem, é que ele não é falado, é um alcance às vezes silencioso. Então eu não sei se os alunos conseguem ter a dimensão do que eles fizeram, e os profissionais que participaram, né, e que vão continuar participando, mas eles estão mudando vidas, né? Pode mudar a história de uma família, por intermédio de uma doença detectada precoce, alguém que percebeu algo e foi atrás, talvez dali ele falou, preciso ir no médico, quer dizer, evitar uma doença mais grave lá atrás. Então eu acho que é mais do que esse o alcance. Com certeza. O Bruno, os alunos, né, participam, só que por um determinado período, né? Depois que acaba esse trabalho com os alunos, o município segue com acompanhamento pelos profissionais da saúde, né? Isso, a gente precisa dar esse segmento porque o morador ele continua no território, né? Ele é morador, ele está ali, dá o início através, às vezes, dos alunos, ou ele já pega no meio do caminho, essa família já era acompanhada, eles participam de um recorte, né, da vida ali do paciente, mas isso tem que continuar, né? A gente vê que a atenção básica, uma das premissas é a longitudinalidade, né? Ser algo para sempre. Por isso que chama médico de família. Ele atendeu a família. Às vezes a gente na atenção básica tem dificuldade de entender isso, né? A gente quer os especialistas, que é o GO, que é o pediatra. Talvez a gente não consiga entender, né, que o pediatra, o GO, ele está lá, né, ou qualquer outra especialidade. Mas o médico de família, ele tem uma potência que ele sabe qual foi a doença da mãe. Então, ele conheceu o avô, o pai. Seria isso, né? Se a gente tivesse um SUS que reconhecesse mais o médico de família como carreira, que tivesse um bom salário, para que a gente tivesse um médico realmente de família, que ele não mudasse, né, de emprego cada vez. Infelizmente, a gente sabe que por conta de uma série de questões, às vezes até mesmo do valor, os médicos acabam se formando e indo mais para o outro caminho. Uma especialização. Né? Mas se a gente entendesse o que o SUS está escrito e colocasse na prática, e o médico de família acompanhasse, a gente teria uma população muito mais acompanhada. Né? E aí ele estaria inserido, esse médico iria acompanhar toda a evolução. Quando eu precisar, eu tenho, né, a gente fala, isso antigamente era assim, o meu médico. Né? Isso infelizmente cuidava da casa de todo mundo que mora naquela casa, né? Cuidava de todos. Foi se perdendo isso. E na verdade isso deveria seguir. Nós teríamos que ter o nosso médico que pelo menos uma vez no ano a gente fosse. Sim. Né? E aí quando a gente vê esse acompanhamento, os alunos passam, mas tem que continuar. Né? Talvez aquele recorte melhora, tem uma evolução, mas a vida continua, vai ter outros problemas. Então, quanto menos a gente mexesse nas equipes, né? Se a gente não tivesse outras interferências que prejudicam isso, né? Esse vínculo, o que o SUS deveria preconizar é o vínculo com o paciente. Né? Porque o vínculo, é lógico que uma família tem briga, uma família tem problema, mas uma família se ama, tem respeito, e um pai corrige às vezes o filho. Então, quando o médico fala não é agora, mas eu queria isso, porque o paciente vem com um monte de expectativa. Eu queria fazer o protocolo da Xuxa, fazer exame de cabeça, ombro, joelho e pé. Mas o médico vai falar, eu quero isso, mas o que você precisa? Olha, você não precisa fazer todos esses exames, porque isso vai ter um impacto. Então, você nesse momento, né, você fez mamografia esse ano, o ano que vem não precisa, então cada 2 anos vou coletar o papa, se tiver ok, se eu não tenho histórico familiar de câncer, não vou precisar. Então o médico de família ele já teria todo o prontuário, não só do indivíduo, mas da família toda. Se tem um com dengue na casa, o outro apresentou sintomas, eu já sei, pode ser. Então a longitudinalidade, né, ser um cuidado longitudinal, tem que ter. Ou a gente não vai fazer saúde da família, né? A gente vai fazer saúde de recorte. O médico aqui, aí ele não vê a hora, né? Às vezes de ir para a especialidade para poder ter mais reconhecimento. Então, quando a gente fala de saúde,
né? Eu acho que a gente está aqui num curso de medicina, né, da Faceres, mas eu acho que se alguém assistir isso e entender que a gente deveria valorizar financeiramente, ter uma carreira para o médico de família, para, de fato, o médico de família, ele olha o todo. Ele não vai olhar o braço, a perna, a orelha, a mente, ele vai ver tudo. Então, se eu fosse passar, né, eu acho que o generalista, ele não é o clínico geral. Não, ele é o especialista em saúde da família. Ele é o especialista em gente, em família. Isso, se a gente entendesse a gente teria uma saúde pública melhor. Tá ótimo, Bruno. Eu agradeço a sua participação. Foi muito interessante, um assunto que merece ser abordado mais que uma vez, né, detalhado. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente do município de Iguapiaçu que agradece a oportunidade, né, dos médicos, os futuros médicos são muito bem-vindos, né, as pessoas, as relações, os professores, né, a Faceres como um todo, né, de verdade vocês são muito bem-vindos e essa troca espero que a gente permaneça aí por um bom tempo. Muito obrigado. Imagina. Bom, e o Faceres Notícias termina por aqui. Até a próxima edição.